Em 1933, o Reich alemão escolhia seu novo parlamento. Prisões ilegítimas e terror praticado pelos nazistas durante a campanha eleitoral fizeram da última eleição uma farsa. Em fevereiro de 1933, a Alemanha se encontrava em campanha eleitoral. Hitler e outras lideranças exploraram esse tema em suas campanhas, atiçando propositalmente o temor de uma revolução comunista e disseminando o medo e o pânico por todo o país. Produzir inimigos era fácil. Os direitos fundamentais garantidos pela Constituição foram suspensos e nulos. A economia nazista. Durante a década de 1920, a Alemanha sofrera uma grave crise econômica marcada por desemprego elevado e pela hiperinflação. Apesar de não ser o único país afetado por um cenário hiperinflacionário, a magnitude e a importância econômica desse país torna o exemplo alemão referência neste assunto. A economia alemã surpreendeu a todos com sua rápida recuperação. Alfred Hugenberg. Alfred ingressou no Ministério das Finanças da Prússia, antes de ser nomeado por Gustav Krupp como presidente do Conselho de Administração da Krupp Armaments Company em 1909. Também desenvolveu seus próprios interesses comerciais e, no final da Primeira Guerra Mundial, era propriedade da UFA, a maior empresa de cinema da Alemanha, e vários jornais provinciais. Alfred tinha opiniões de direita e juntou-se a Augustines para estabelecer o Partido Nacionalista Alemão. Sua fortuna substancial permitiu-lhe financiar suas campanhas políticas contra o Tratado de Versalhes, o Tratado de Locarno e o Plano Jovem. Em 1929, começou a financiar Adolf Hitler e o Partido Nazista e se juntou a Hitler para ajudar a tirar Heinrich Brüning do poder. Quando Hitler se tornou chanceler, ele nomeou Alfred como seu ministro da Agricultura e Economia. Alfred renunciou ao cargo 6 meses depois em protesto contra o fechamento do Partido Nacionalista. Ele permaneceu membro do Reichstag, mas não tinha mais influência política. Alfred perdeu o controle de seu império jornalístico quando este foi comprado pelo Partido Nazista em 1943. Alfred Hugenberg morreu em Queckenbruch, Alemanha Ocidental, em 12 de março de 1951. Kurt Schmidt. Em 29 de junho de 1933, Schmidt foi nomeado ministro da Economia do Reich, sucedendo a Alfred Hugenberg. Em agosto de 1933, ele assumiu a função de plenipotenciário prussiano no governo do Reich. Em outubro, foi nomeado para o Conselho de Estado da Prússia. Em 13 de março de 1934, Schmidt apresentou um novo arranjo para a economia industrial. O líder da Organização Geral da Economia Industrial seria Philipp Kessler, como líder da Federação da Indústria Elétrica do Reich. Quando Schmidt quis substituir a Federação da Indústria Alemã do Reich pelo controle geral do Estado, ele se deparou com uma resistência concentrada de líderes empresariais. Hjalmar Schacht empreendeu esforços para destituir Schmidt de seu escritório ministerial para que ele mesmo pudesse assumi-lo. Durante um discurso em 1934, Schmidt teve um ataque cardíaco e desmaiou. Ele aproveitou a oportunidade para tirar um longo feriado de recuperação e, mais tarde, Hitler aprovou sua demissão do cargo ministerial. Em 3 de agosto de 1934, Schacht tornou-se o sucessor de Schmidt como ministro da Economia do Reich. Hjalmar Schacht estudou filosofia e ciências políticas e medicina antes de obter o doutorado em economia em 1899 pela Universidade de Kiel. Em 1903 ele foi trabalhar no Dresdner Bank.
Durante a Primeira Guerra Mundial, foi nomeado encarregado da administração econômica dos territórios ocupados na Bélgica. Foi afastado do cargo pouco depois pelas autoridades militares, acusadas de contactar o seu antigo empregador, o Dresdner Bank, para receber os fundos do governo belga apreendidos pelas forças alemãs. Schacht desenvolveu uma política de investimento público, especialmente promovendo grandes obras, como a construção de rodovias, e reduziu o déficit orçamentário do Estado para buscar fundos, políticas revolucionárias, tendo em vista que o keynesianismo surgiria anos depois. Keynesianismo é o conjunto das teorias e medidas propostas pelo economista britânico John Maynard Keynes (1883–1946) e seus seguidores, que defendiam a necessidade de uma forte intervenção econômica do Estado com o objetivo principal de garantir o pleno emprego e manter o controle da inflação. Schacht desenvolveu uma política de combate à inflação incorporada nos chamados títulos MEFO. MEFO era a abreviatura mais comum para a Sociedade de Pesquisa Metalúrgica, uma empresa fictícia estabelecida pelo governo nazista alemão para financiar o esforço de rearmamento alemão nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Isso constituiu uma espécie de circulação pseudo-monetária que reduziu visivelmente a inflação. Em 1935, Schacht foi nomeado plenipotenciário geral para a economia de guerra. Em janeiro de 1937, Schacht foi nomeado membro honorário do Partido Nazista e condecorado como tal. Ele renunciou em novembro de 1937 devido a diferenças, especialmente sobre a importância dos gastos militares geradores da inflação e suas relações conflitantes com Hermann Göring, a quem ele considerava incompetente em questões de economia e finanças. Manteve seu cargo à frente do Reichsbank até 1939, quando suas críticas ao antissemitismo do regime levaram os líderes nazistas a duvidar de sua lealdade política ao regime. A capacidade intelectual de Schacht permitiu-lhe permanecer ministro sem pasta até janeiro de 1943, quando Hitler o destituiu do cargo. Hermann Göring foi um aviador, político e líder militar alemão, bem como um membro proeminente do Partido Nacional Socialista. O Plano Quadrienal foi um conjunto de reformas econômicas realizadas a partir de 1936 sob a coordenação do ministro da Economia, Hermann Göring, que também foi o principal responsável pela formulação do documento. O plano foi apresentado ao Reichstag em 1936, e sua execução foi iniciada já em outubro do mesmo ano. As diretrizes básicas do plano eram promover o investimento militar indireto e alcançar a máxima autossuficiência possível, de modo que a Alemanha se tornasse uma economia autárquica, especialmente no tocante a matérias-primas, em 4 anos. O plano preconizava o incremento da produção de fibras sintéticas, a execução de grandes obras públicas, o aumento da produção automobilística e a expansão do sistema de autoestradas. Previa o reforço das defesas militares do Reich, a despeito das restrições impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, após a derrota do país na Primeira Guerra Mundial. Walter Funk estudou Direito, Economia e Filosofia na Universidade de Berlim e Leipzig. Substituiu Jean-Marie Schacht como ministro da Economia do Terceiro Reich. Funk foi nomeado ministro da Economia em 1938, mas operou sob a supervisão de Hermann Göring. Em 20 de janeiro de 1939, Funk substituiu Jean-Marie Schacht como presidente do Reichsbank. Funk participou do planejamento econômico do ataque à União Soviética e foi ativo no programa nazista de discriminação contra os judeus. Os guetos serviam como base para o uso da mão de obra judaica escrava, assim como os campos de trabalho escravo na Polônia ocupada. No gueto de Lodz, os nazistas abriram 96 fábricas. A capacidade de trabalhar podia salvar a vida de um indivíduo, porém apenas temporariamente. Os judeus considerados improdutivos eram frequentemente os primeiros a serem mortos a tiros ou deportados pelos nazistas. O trabalho judeu, mesmo forçado, era considerado dispensável.
Eles exploraram o trabalho escravo dos inimigos do Estado para se beneficiarem economicamente. A falta de mão de obra ariana para manter a economia de guerra alemã tornou-se crítica, especialmente após a derrota da Alemanha frente aos soviéticos na Batalha de Stalingrado. Isto resultou no aumento do uso de prisioneiros como trabalhadores nas indústrias alemãs. Nos anos de 1943 e 1944, em especial, centenas de campos de trabalho escravo foram estabelecidos em instalações industriais alemãs ou próximos a elas. Campos como os de Auschwitz na Polônia e Buchenwald na Alemanha Central tornaram-se centros administrativos de imensas redes de campos de trabalho escravo. Além dos empreendimentos de propriedade das SS, empresas privadas alemãs, como a Messerschmitt, Junkers, Siemens e IG Farben, passaram a depender cada vez mais do trabalho dos escravos para aumentar a produção bélica. Auschwitz III foi um dos piores campos. Ele fornecia escravos à fábrica de borracha sintética da IG Farben. Os prisioneiros em todos os campos de concentração trabalhavam literalmente até a morte. Walter Funk, depois de ser feito prisioneiro pelas tropas dos Estados Unidos em maio de 1945, foi indiciado pelo Tribunal Militar Internacional em Nuremberg. O próprio Göring disse ao tribunal que Funk era um subordinado insignificante. O tribunal, no entanto, o considerou culpado de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e em 1º de outubro ele foi condenado à prisão perpétua. Ele foi libertado da prisão em 16 de maio de 1957. A história é émula do tempo, repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. Miguel de Cervantes. Obrigado por assistir a este vídeo. Antes de sair, não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever neste canal. Até a próxima.